Boa noite, queridos irmãos. É um prazer estarmos retomando as nossas atividades referente à veiculação do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a todos para fazermos a nossa oração. Que a espiritualidade amiga nos inspire, os nossos anjos guardiões, os mentores da casa, para que nós possamos refletir nas mensagens a nós oferecidas e que possamos, além de entender, nos predispormos à sua aplicação no nosso cotidiano. Que assim seja. Nós estamos iniciando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai vosso Pai e vossa Mãe, e hoje especificamente falaremos sobre a piedade filial. Usaremos como base o trecho que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. O Evangelho, ele nos leva a refletir sobre um tema muito importante e bastante discorrido, principalmente no âmbito familiar, que é as nossas atitudes referentes aos nossos pais. O tema de hoje, ele me lembra até letras de músicas sertanejas. Tem uma letra de música que diz que um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não conseguem cuidar de um pai. E o Evangelho, ele vem reafirmar isso para nós, mas principalmente nos levar a refletir o porquê dessa dificuldade. Ele retoma a abordagem dos mandamentos: o não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes. E, de forma especial, honra a teu pai e a tua mãe. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Mas no final da apresentação, nós vamos comentar um pouquinho mais a respeito dessa promessa. Eu resolvi trazer para vocês um estudo bem superficial, mas que trata de explicar esse sentido de honra. Porque quando nós falamos honrai pai e mãe, qual que é o verdadeiro sentido e o que nos interessa, o que está alinhado com a doutrina espírita, essa recomendação no imperativo de honrai. De origem hebraica, é um princípio bíblico a ser aplicado também no âmbito familiar. O conceito bíblico, ele encerra a ideia de que honrar é reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade, ou ainda sustentar, pagar a conta. Isso é honrar. No grego, honra significa ainda estimar, dar valor, reverenciar. E a gente vê assim que o conceito bíblico de honra, ele é contrário ao conceito que nós utilizamos entre nós, no nosso cotidiano. Enquanto no mundo nosso, nós desejamos receber honras, Deus nos recomenda o contrário,
que devemos sempre honrar, ao invés de nos dedicarmos a receber honras. Devemos honrar os nossos pais, que, aliás, consta no nosso primeiro mandamento. O mandamento, honra teu pai e a tua mãe, é uma decorrência da lei geral de caridade e do amor ao próximo, ou seja, não está trazendo nenhuma recomendação nova, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas honrar implica num dever a mais para com eles, que é o da piedade filial. Então percebam que há uma diferenciação proposta entre honrar e a prática da piedade filial no nosso entendimento. Mas o Evangelho está nos enfatizando de que uma implica na outra. Honrar nos leva à prática da piedade filial, que eu pretendo explicar também. O termo piedade é porque ele é utilizado de uma forma às vezes imprecisa para os objetivos do nosso estudo. A gente utiliza muito tenha piedade, tenha compaixão, tenha dó, tenha comiseração. E o dicionário, ele nos resume no seguinte ensinamento, que trata-se de uma compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa. E diz também que é misericórdia. Mas alguns estudiosos, eles discordam um pouquinho, dizendo que quando fala-se em piedade, eu estou apenas contestando determinada situação. Eu me sinto alarmado, me sinto chocado, mas a misericórdia, ela é um grau acima, porque ela nos leva a uma tomada de atitude no sentido de ajudar a pessoa. Independente dessa divergência de opiniões, a religião sugere que piedade é uma virtude que possibilita a Deus o culto que Ele merece, que é honrar, né? Que é ter piedade. E no sentido etimológico da palavra, é do latim e que significa pietas. Mas a piedade filial, ela traz algumas recomendações bem especiais. E o Evangelho, ele nos traz algumas considerações muito importantes para que a gente se habilite à prática da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar. Nós às vezes dizemos que é um sentimento nobre, que o amor é completo, mas no Evangelho, considerando a forma como às vezes a gente interpreta o amor, a prática amorosa, ele diz que ao amor, conforme nós divulgamos e conhecemos, é preciso juntar o respeito, no sentido de que a gente pratique a autoridade referente ao Pai. A gente às vezes, mais recentemente, está abolindo, né, o aspecto autoridade, mas ele ainda é muito importante. Não no sentido de estabelecer degraus, de restringir a aproximação, mas é de reconhecimento da autoridade. Ele também nos ensina a juntar a estima, o afeto, a obediência no sentido de submissão, porque nós devemos acatar as recomendações dos pais. E às vezes, obedecendo. A gente não tem que ser convencido. Muitas das vezes, na vida, a gente tem que ser submisso e acatar, porque eles estão num nível superior de experiência. Então, o que é sugerido, o que é determinado, tem que ser cumprido. E também dedicar a eles a benevolência, que é a prática da bondade. Então, quando nós falamos da piedade filial, no sentido que o Evangelho nos recomenda hoje, ele nos sugere que a gente mantenha tudo isso. É o respeito, é a estima, é a obediência e também a benevolência. Cumprir para com os pais de maneira ainda mais intensa
o que a caridade determina em relação ao próximo. O capítulo da caridade ele é muito bem abordado pela doutrina espírita, é uma das coisas mais preciosas. Sem a prática da caridade não haverá salvação, nos diz o Evangelho. Isso com referência a todos, ao próximo. Mas neste capítulo ele nos assevera que de maneira ainda mais intensa ela deve ser a nossa meta com relação aos nossos pais. O dever de honrar os pais é extensivo às pessoas que se encontram no lugar dos pais. Não tem sido muito comum, já houve isso de forma mais intensa, de que um padrinho, um irmão, um tio, um amigo que assumisse a paternidade. Hoje as coisas estão correndo de uma forma mais fria, mas o Evangelho continua fazendo uma referência a essas pessoas honradas, corajosas, que se dedicam a assumir o papel dos pais quando estes faltam nas vidas de algumas pessoas. O mérito, então, é ainda maior quando menor for o vínculo social. Porque se eu tenho a obrigação, por ser pai biológico, de cuidar de um filho, quando esse vínculo não acontece, o mérito é ainda maior. A estratégia divina de nos colocar em família é para facilitar porque a vida para nós, o entendimento, porque nós não temos essa dedicação às pessoas estranhas às nossas famílias, como seria o caso da gente assumir a paternidade de um filho não biológico. Então, naturalmente, o mérito é muito maior. O Evangelho também nos afirma que Deus pune, sempre de maneira rigorosa, toda violação desse mandamento. E nós, como espíritas, nós temos que procurar interpretar esse Deus pune, mas não acrescentando isso como uma característica divina, porque, na verdade, a sabedoria divina, ela não vinga, portanto, não há punição, mas trata-se de talvez uma pobreza de linguagem, que às vezes nós somos punidos pela própria consciência, no sentido de a gente rever as nossas atitudes, e a gente é submetido de forma às vezes mais ásperas, mais rigorosa, no sentido de refazer alguma coisa que nós deixamos falhar. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas é também assisti-los em suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice. Hoje a gente está convicto de que a população está envelhecendo muito. Eu, quando era criança, o velho para mim, ele aproximava-se dos 40 anos. Hoje já tem gente que diz que o idoso é a partir dos 80 anos. Talvez seja um exagero, uma forçação de barra, porque ninguém quer ser entendido como idoso, mas a gente precisa considerar isso uma realidade, que a população está envelhecendo e, por isso, tornando-se carente de assistência nesse período que ele precisa de repouso e assistência, que é quando os planos de saúde encarecem muito mais, e com essas famílias curtas, as casas na própria família diminuem para recebê-los, então a receptividade torna-se menor, as alternativas menores. Eu sempre gosto de comentar que os meus avós maternos, eles tiveram 21 filhos, os meus pais tiveram 6, eu tive 2 e os meus filhos não têm nenhum. Então a gente percebe que o número de alternativas, no caso dos meus avós, era imenso. Do meu pai, o meu já não é nem tanto. Eu tenho 2 filhos que irão me assistir na minha velhice. E
os meus filhos terão muito menos, porque eles não terão filhos. Então, que tipo de assistência que eles necessitarão quando atingirem a velhice, né? Então, o Evangelho nos recomenda cercá-los de zelo, de cuidado, como eles fizeram por nós na infância. E às vezes de uma forma até superior, porque eu acredito que todos nós tenhamos lembranças positivas e negativas da nossa infância. E mesmo quando a gente não tenha recebido essa assistência na infância, não significa que a gente não tenha que fazer por eles o contrário, porque não se trata de um pagamento, trata-se de um cumprimento de um dever que é estabelecido, independente da gente ter ou não recebido. Então, cercá-los de zelo, de proteção, porque é quando nós, na velhice, nos tornamos frágeis, vulneráveis a tantas coisas. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Não se fala aqui o tipo de recurso, mas principalmente o recurso material. A gente sabe que a aposentadoria, ela não dá para a grande maioria da população uma remuneração que permita a pessoa viver de uma forma satisfatória. Há sempre carência de alguns recursos de ordem material, mas fala também de que esses recursos possam ser de parte de caráter afetivo, que demonstra então a verdadeira piedade filial, conforme nós comentamos no início. Fazem muito os que dão o estritamente necessário, enquanto eles mesmos de nada se privam? É uma pergunta, né, que o Evangelho nos sugere refletir. Então a pergunta que é feita: se nós achamos que nós fazemos além do que nós deveríamos, fazem muitos que dão estritamente o necessário. Quando a gente se limita a dar estritamente o necessário para a sobrevivência dos pais, nós estamos fazendo muito. Quando nós oferecemos os piores cômodos da casa e reservamos para nós os melhores aposentos, isso nós estamos fazendo, praticando a assistência recomendada no Evangelho? Quando nós usamos de má vontade ou submetemos os pais a serviços domésticos, a gente conhece essas três situações. A gente se limita, por exemplo, a construir uma mesada, um salário, ratear as despesas dos pais, traz ele para as nossas casas e aloja eles nos fundos, num cômodo menos confortável, mas reservamos para nós os melhores, e às vezes nós utilizamos com as mães como babás, os pais também como acompanhantes, e a gente sempre dá um servicinho, submetendo os pais à prestação de serviço para nós, né? Será justo pais velhos e fracos servirem filhos jovens e fortes? Então, se a gente analisar esse questionamento por último, a gente vai verificar que às vezes a gente sai muito fora do que é preconizado. Não é justo que a pessoa velha e fraca venha servir quem está jovem e forte. Estaria na contramão do que é proposto. Aí ele questiona, né, que se a mãe teria cobrado leite quando ainda nós estávamos no berço, e se teria, por acaso, contado as noites de vigília quando nós ficávamos doentes. Então, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres. Devem ainda as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos. A gente não pode se limitar a dar o básico. Eu percebo, por exemplo, no contato com os meus pais, a minha mãe atualmente, o quanto ela necessita da gente emprestar o ouvido. Porque nós temos uma tendência, às vezes a gente tenta e se dedica muito à prática da oratória. Todos queremos falar, ser eloquentes, mas alguns
educadores nos sugerem que, ao invés da oratória, que a gente possa fazer um curso de escutatória, no sentido da gente dar ao idoso, principalmente, emprestar os ouvidos para que eles nos contem as histórias, às vezes sempre repetidas, e que faz muito bem para eles, que é uma verdadeira terapia. Minha mãe adora conversar comigo. Às vezes a gente faz uma viagem de 400 quilômetros e ela vem falando do começo ao fim, e ela chega e acha uma maravilha, simplesmente porque eu ouvi ou simulei, porque às vezes a história é tão repetida que antes dela começar a história a gente já sabe o final. Mas por caridade e por bom senso a gente deixa essas pessoas falar. Isso é muito importante e vai além do oferecimento dos recursos materiais. Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, que é colocado o seguinte: certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo seus inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Amar alguém que nos ama não é desafiador, é prazeroso, é fácil, é gostoso. Mas quando Jesus nos convida a amarmos os nossos pais, a honrarmos os nossos pais, Ele não adjetiva essa condição. Amar e honrar somente os pais bons, somente os pais amorosos, somente os pais presentes. Não há qualquer qualificação dessa condição da paternidade ou da maternidade. É incondicionalmente. Independe de quem o pai seja, é um dever, é uma lei, nós honrarmos os nossos pais, nessa colocação, na condição de pai e de mãe. É uma lei divina. E é dentro desse escopo que eu convidaria a todos nós para que tenhamos um outro olhar. Porque, como colocamos, vivenciar toda essa piedade filial com aqueles que sempre foram amorosos, carinhosos, não se torna nenhuma obrigação, é um movimento de gratidão do coração, espontâneo. Nos traz muita alegria colocar no colo aquele que um dia nos colocou em seu colo. Mas nessa condição dos pais que não honraram da melhor forma possível esse compromisso. Às vezes os pais ausentes, muito violentos. Como vivenciarmos esse ensinamento de Jesus? E nessa condição, eu devo vivenciar esse ensinamento de Jesus? Sim. Como nós colocamos, o honrar pai e mãe é uma lei divina, incondicional. E é por conta de tudo isso que nós precisamos dilatar essa compreensão para vivenciar esse amor incondicional que Jesus nos pede. A psicologia materialista, ela tem em vários momentos nos levado a acreditar que muito do que somos, ou quase tudo do que somos, basta colocarmos a culpa nos pais. Não quero aqui generalizar tudo, mas existe um movimento muito grande que vai promovendo uma vitimização no espírito. Se eu passo a enxergar que a vida se inicia no berço e termina no túmulo, é compreensível que nós acreditemos que os nossos traços de personalidade, as nossas más tendências,
elas são única e exclusivamente fruto do meio onde vivo, das relações pessoais, mas quando nós partimos para a transcendência da matéria e acessamos a verdade, e a verdade é: nós somos espíritos imortais. Nossos pais recebem em seus lares um espírito que já vem com as suas conquistas, com as suas virtudes e também com as suas dificuldades. Nós somos esse espírito imortal. E nesse meio, sim, os meus pais podem potencializar as virtudes como também as más tendências, mas eu já trago comigo a anterioridade. Isso é muito fácil de nós enxergarmos. Duas crianças no mesmo lar, mesmo que elas tenham a mesma educação, estímulos semelhantes, elas seguem caminhos completamente diferentes. Dois gêmeos, ao nascerem com poucas semanas de vida, eles já demonstram atitudes muito divergentes. Nós somos espíritos. Isso precisa ficar muito claro para todos nós. E dentro dessa sabedoria universal há o planejamento encarnatório. Ninguém tem um pai ou uma mãe ao acaso. Ninguém tem um filho ao acaso. Todos os espíritos que compõem esse nosso núcleo familiar é fruto de um meticuloso planejamento encarnatório. Não há erros nesse planejamento. Esse planejamento ele é perfeito. E o objetivo desse planejamento é nós construirmos o amor, nós fortalecermos esses vínculos de amor. Jesus nos disse: nós ficaremos aqui até que seja pago o último ceitil. E que ceitil é esse? É o do amor. Enquanto nós tivermos alguém com o qual nós tenhamos qualquer dissabor, que alimentemos qualquer sentimento ou pensamento difícil, nós estaremos com ele a caminho. Nós só nos libertaremos de tudo isso quando vivenciarmos esse amor integral a todos que nos rodeiam. A construção do vínculo familiar, a estruturação do núcleo doméstico, antes de tudo, é uma oportunidade de crescimento e de construção do amor em nós. Mesmo aqueles que recebem pais difíceis, um pai ou uma mãe, aqueles que enfrentam deliberadamente enormes lutas, quantos lares que fica claro que é como se a mãe fosse inimiga da filha, a filha fosse inimiga do pai, o irmão fosse inimiga da irmã. Quantos lares que essa realidade não se apresenta? Se nós partirmos do ponto de vista material, nós abandonamos essa situação. E é isso que Jesus vem nos trazer: não abandone, honra esse pai difícil, honra essa mãe difícil. Porque se você está ali naquela condição, é porque ela é necessária. Se você está naquela condição, significa que, num pretérito, você, com certeza, construiu uma situação, plantou uma determinada condição que te trouxe até esse cenário atual. Então está na hora de arar o terreno, e nós só aramos o terreno com amor. Nós só reestabelecemos as conexões divinas com amor. Se eu tenho junto comigo um pai ou uma mãe difícil, eu só vou desfazer os dramas do passado que geram aquela inimizade com amor. E é nessa oportunidade de, apesar de sofrer todas as dificuldades, e no fim da vida, no momento que esses espíritos estiverem mais frágeis no corpo da matéria, que naquele momento eu der do meu amor, que nós vamos desfazer dramas de séculos, de revanches. Um agride, na outra encarnação o outro agride novamente. Um agride, o outro agride novamente. Aquele que tem amor, ele corta tudo isso dando de si.
é uma obrigação de todos nós honrarmos pai e mãe. Vamos partir do princípio que efetivamente esse pai ou a mãe seja um inimigo, uma inimizade construída do passado. O simples fato desse espírito ter tido a coragem moral de, mesmo sendo um inimigo, recebê-lo em seu lar ou dar a vida material para esse espírito, já é algo que nós temos que ser eternamente gratos. Porque só se é possível evoluir no estágio em que nós estamos, reencarnando. Olha o ato de grandiosidade desse espírito, de mesmo sendo uma inimizade, ele se permitir trazer esse espírito, dar a vida material a esse espírito. Porque nós temos uma fila enorme para reencarnar. E todos nós, quando estamos do lado de lá, desejamos intensamente reencarnar, porque no plano espiritual nós temos a ampla visão do quanto é importante nós reencarnarmos para diluirmos todos os núcleos de dor e as mazelas que fizemos. Todas essas questões, elas vão se reestruturar na construção do amor. E dentro de tudo isso, para que eu realmente possa fazer essa viagem interior e consiga vivenciar esse ensinamento que Jesus trouxe de honrar pai e mãe indistintamente, porque Jesus não põe condições, é fundamental que nós façamos um questionamento para que nós fiquemos em conexão com nós mesmos e saiamos de qualquer padrão de vitimização, achando que a justiça divina está equivocada, eu sou um injustiçado de estar nesse lar. Está tudo correto e eu posso ir mais além. Só não está correto como nós não estamos colhendo nem 10% do que a gente plantou, porque a misericórdia divina é tão grande que nós plantamos 100 espinhos e só precisamos arar com amor um único espinho. Uma única dedicação que nós damos a um espinho com a entrega profunda de um amor, nós desfazemos séculos de sofrimento e de dificuldade. Então essa pergunta que eu vou colocar agora, ela deve ser uma pergunta que deve ecoar sempre no nosso coração, para que nós não caiamos em nenhuma situação de vitimização. Se eu tive uma família que por algum motivo não me deu todo o afeto que eu achava que eu merecia e que foi até, de certa maneira, dura comigo, eu preciso me perguntar: quem eu fui para que eles não gostassem de mim? Porque se eu fosse extremamente amoroso, se eu trouxesse da minha anterioridade essa construção de amor constante, não tem como nós odiarmos aquele que só age com amor. Nós sempre precisamos nos perguntar, sempre que alguém não tem esse vínculo de afeto conosco e olhando na materialidade da presente encarnação, eu não consiga identificar o que leva àquela condição de animosidade, eu olho para essa encarnação e vejo, sempre fiz tudo correto, sempre tratei bem, por que esse cenário acontece comigo? Guardemos, nós não somos vítima. Quem eu fui, o que eu construí, para que nessa encarnação esse espírito até hoje traga esse sentimento de mágoa e de raiva de quem eu sou. Nós só vamos desfazer esse drama na experiência do amor. Esta é a grandiosidade do honrar pai e mãe. Todos nós estamos aqui para refazer os vínculos de amor, independente do que aconteça. É a nossa oportunidade sublime de estruturarmos, reestruturarmos, melhor dizendo, os laços do amor. E é
na dificuldade, é no meio dos espinhos que nós vivenciamos essa prova máxima de dar de nós sem esperar nada em troca. Essa é a piedade filial. Aquele que vivencia essa lei de amor na sua integralidade receberá o reino dos céus. Isso que em Jesus trouxe para nós, porque Ele construiu o amor. Amado Mestre Jesus, agradeço a Ti, Pai querido, por mais essa oportunidade de trabalho, por estarmos aqui reunidos, Mestre. Ah, Pai querido, fortalece a todos os núcleos familiares, para que pais e filhos, aproveitando esse momento de retorno aos lares que a pandemia nos permite, aproveitando esse momento em que tantos pais invariavelmente retornam para a pátria espiritual, fortalece os lares para que filhos e pais possam restabelecer esses vínculos de amor, se permitirem entender que é chegado o momento de nós perdoarmos, diluirmos as mágoas do passado e construirmos laços novos de amor. Envolve a todos os lares desse planeta, no plano material e no plano espiritual, para que consigamos de uma vez por todas vivenciar essas relações fraternas, essas relações de amor incondicional e que consigamos perdoar, nos compadecer e aplicarmos na prática a piedade, compreendendo que todos nós erramos, todos estamos a caminho. E quando nós sentimos isso em nosso coração, quando nós sentimos que nós também podemos errar, nós passamos a sentir essa piedade por aqueles que também são responsáveis por nós e se equivocam. Estamos todos tentando aprender. Deixemos de lado o julgamento, o apontamento, as críticas, vamos nos dar as mãos e vamos caminhar juntos no amor integral. Que assim seja.